Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2026, 18 horas e 56 minutos, nós estamos nos reunindo na Câmara Municipal de Vereadores de Clevelândia, juntamente com a Comissão de Justiça e Redação. Em meu nome, como presidente, quero primeiramente agradecer a presença dos demais membros da comissão, vereador Cristiano, vice-presidente, e o secretário Henrique Dalasta. Nesta oportunidade, analisamos alguns projetos que estão em trâmite na nossa casa, dos quais estão tramitando na Comissão de Justiça e Redação. Nesta oportunidade, analisamos o projeto 005, projeto de lei 005/2026, que é de iniciativa do vereador Manuel Augusto Gulubo Inocêncio, no qual declara a utilidade pública a Associação de Mulheres da Aldeia Indígena Alto Pinhal. Nesse projeto, foi analisado juntamente com os demais membros aqui da comissão e está atendendo todas as conformidades dispostas na Lei Municipal 1742, de 20 de dezembro de 2001, na qual regulamenta a questão da declaração de utilidade pública no âmbito do município de Clevelândia. Ainda mais está foi realizado algumas recomendações nesse projeto, né, para alinhar, conforme o decreto federal número 12.002 de 2004, no qual estabelece as normas para a elaboração, redação e alteração e consolidação dos atos normativos. Então, entendemos aqui que algumas dessas alterações devem ser feitas nesse projeto, no texto final do projeto, que quando se declara, quando você tem alguma entidade, associação, enfim, que deseje declarar, não é declarar utilidade pública, e sim conceder um título de utilidade pública. Então, foi realizado as respectivas alterações, no qual procederá para comissões de políticas públicas, respectivamente. Nesse projeto, tínhamos como embasamento também as legislações pertinentes aqui da nossa casa e municipais, enfim, e bem como tínhamos junto essa lei o parecer jurídico. Durante a semana, na segunda-feira, dia 20, sexta-feira, dia 20, nos reunimos, foi na sexta-feira, fizemos dia 20 e dia 23 duas reuniões extraordinárias. Então, para complementar esse projeto da utilidade pública, os três vereadores assinaram juntos, né? Foi por unanimidade, opinaram favoravelmente pela regular tramitação do projeto. Retornando na sexta-feira, dia 20 e no dia 23, fizemos duas reuniões extraordinárias para tratar de outros dois projetos-leis que estão em trâmite em nossa comissão e nos quais tanto o vereador Cristiano quanto o vereador Henrique são relatores, cada um dos respectivos projetos. Um o vereador Cristiano, outro o vereador Henrique. Então, deixo a palavra para o vereador Henrique, no qual irá explanar sobre o projeto de lei complementar, no qual dispõe sobre o sistema tributário, sua reforma e consolidação. Com a palavra, vereador. Obrigado, boa noite, nobres vereadores. Então, esse projeto 05 de 2025 era o projeto que tratava do Código Tributário Municipal. Ele deu entrada aqui nessa casa em plenário dia 19 de fevereiro de 2026, mas ele foi recebido pela casa em 5 de dezembro de 2025, era o recesso. Então, teve um parecer jurídico no dia 23 de fevereiro, tudo dentro do prazo, entrou na nossa comissão no dia 24 de fevereiro. Solicitamos dilação de prazo em 9 de março,
e o presidente concedeu, né, o plenário, enfim, e exaramos o nosso parecer no dia 20/3. Tudo dentro do trâmite, sem nenhuma irregularidade no sentido da tramitação, tudo dentro dos prazos legais, o projeto. Ressalto aqui, então, no parecer jurídico do procurador dessa casa, fez bastante recomendações a esta comissão para analisar quanto à técnica legislativa, com bastante erros de ortografia, de grafia, de números de artigos, duplicidade de artigos, também quanto a questões relativas à nomenclatura de leis, né? Da mesma forma, né, eu fiz a retirada física desse projeto, que era um projeto extenso, salvo engano, 345 páginas, 680 artigos com incisos e alíneas, enfim. Dilação de prazo, tudo certo, tudo autorizado. Esse é um projeto, então, que teve o voto do relator, acompanhado pelo vereador Diego, manifestação contrária à tramitação do projeto, visto não atender às normas legais, né, quanto às boas técnicas legislativas e quanto à legalidade. Então, o relator, assim, entendeu que é prejudicada a tramitação e teve o voto acompanhado pelo vereador Diego. Também o vereador Rádio exarou seu parecer, todos em mesma data, recomendando, né, então ele opinou pelo prosseguimento da tramitação, contudo, fez a ressalva quanto às correções, né, recomendando as correções e dos apontamentos técnicos legislativos identificados. E também que oficiasse o Poder Executivo para que promova as referidas adequações. Seria, dessa forma, então, 2 votos contrários e 1 a favor, com a ressalva de correções. De minha parte, seria isso. Então, o projeto segue a sua tramitação da casa. Neste momento também passo a palavra ao vereador Cristiano, no qual irá apontar e disciplinar para todos com relação ao projeto de lei 004/2026, no qual altera e acrescenta alguns dispositivos da lei de incentivos de esportes. Com a palavra, vereador Rádio. Boa noite, presidente, o Henrique, que nos acompanha também. Quase com a mesma fala do vereador Henrique, aconteceu no projeto número 4. O projeto número 4, ele altera o artigo 1º e acrescenta o artigo 5A à Lei Municipal 2.787 de 2022, que institui o programa de incentivo ao esporte no âmbito do município de Clevelândia, destinado a auxiliar financeiramente ou não equipes e atletas na participação em competições oficiais e não oficiais em todo o território nacional. Então, como teve bastante erro ortográfico aqui, que é o que o Henrique acabou de dizer, até inclusive o projeto ele vem tirando o apoio, o incentivo às equipes não oficiais, e inclusive na ementa já se refere a não oficiais, então já tem que ser mudado ali. Mas, enfim, esse relator aqui, apesar de considerar que existem esses erros ortográficos e pontuações e vírgula e um monte de correções a ser feita, deu seu parecer, né, diante do exposto, a conclusão aqui, da competência regimental desta comissão, opina pelo prosseguimento da tramitação do projeto, número 4/2026, tendo em vista a inexistência de vícios de natureza constitucional ou legal, que impeçam sua análise pelo plenário. Recomenda-se também esse relator, contudo, a correção dos apontamentos de técnicas legislativas identificados, oficiando o Poder Executivo para que promova as referidas adequações. E na mesma linha, o presidente e o Henrique, na mesma linha do mesmo projeto, eu acabei de dizer que foi quase a mesma coisa, consideram que tem que vir essa correção. Então, a gente, o relator aqui não considera, eles consideram, mas ficou definido, então, por 2 votos a 1, então, também,
a não prosseguir o projeto e a emenda para a deliberação. Seria isso, né, senhor presidente? Muito obrigado, vereadores. Então, muito bem explanado por ambos os vereadores a respeito dos projetos aqui. Considerando também, temos mais alguns projetos que estão em trâmite na nossa comissão, porém todos, conforme exarado pelo vereador Henrique, todos com os devidos prazos em dia. Então, possivelmente, caso tivermos alguma outra demanda, teremos ainda na próxima quarta-feira a reunião ordinária, mas caso tenhamos algum outro imprevisto, podemos marcar alguma extraordinária para fazer, mas nada ainda em vista. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente reunião e lavre-se a ata. E só lembrando que agora são 19h07 e a presente reunião começou às 17 horas. Muito obrigado, vereadores. Tenham uma ótima semana.